No ar, mais um ProsaCast. Para quem não me conhece, eu sou o Nilmar Olímpio. Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. E esse vídeo aí é o primeiro que eu vou contar uma história de vida de uma pessoa, né? Até então eram assuntos aí de conteúdo, né? Mais área aí profissional. E esse é o primeiro contando uma história de vida. E eu aí decidi convidar a minha amiga Débora Góes aqui para essa primeira história. Débora, seja bem-vinda aqui ao Prosa. Tudo bem com você? Tudo bem, quero agradecer o convite por estar contando um pedacinho, né, apenas da minha história, mas que talvez possa servir de muita, né, valia aí para alguém que esteja passando talvez pelo mesmo processo. Foi isso que eu pensei. Mas quem é a Débora Góes? Ela vai contar um pouco da história dela, né? Ela passou aí por vários transplantes e teve uma fase difícil na vida. Quem vê ela hoje aqui, tem ela nas redes sociais, ela sempre alegre, sempre disposta, mas não sabe o que ela passou, né? Nem imagino. Então essa história é para isso. Tem gente às vezes que está com saúde, reclama de qualquer coisa, né? Sim. E você, com tudo que você passou, você sempre dando exemplo aí de nunca desistir na vida. E antes de tudo, pessoal, eu gostaria de pedir para vocês, esse vídeo estará lá no YouTube, tá? E eu gostaria que vocês se inscrevessem lá no meu canal, por favor, curtam lá, compartilhem, porque isso é muito importante, tá? Isso aqui dá um trabalho para fazer que vocês nem imaginam, viu? Então tá, Débora, começando aí, né? A gente se conhece há quantos anos, mais ou menos? Uns 15, né? Ou mais, né? Ou mais, né? Então sempre em contato aí. E fomos até umas festas juntos, uns bailão aí, dançamos, né? Um CTG da vida. CTG da vida, os cowboyzão, né? E então vamos lá. Débora, quando que começa a sua história aí nessa parte dos transplantes? Pode falar, fique à vontade aí. Bom, o transplante foi há 5 anos atrás, mas foi o menos sofrido, entre aspas, de tudo. Pois o transplante foi só alegria. Eu transplantei pâncreas e rim. Mas a história começa... Só um pouquinho. Você transplantou duplo pâncreas pâncreas e rim. Os dois ao mesmo tempo. Ok. Na verdade fala transplante, mas é transplante. É enxerto. Não tira os nossos órgãos nativos. Certo. É enxertado. Uhum. Então vai. Minha história começou com 7 anos de idade. E eu fiquei diabética. Aos 7 anos de idade. Era diabetes tipo 1. Certo. Hoje o pâncreas não produz absolutamente nada de insulina, então precisava tomar insulina. Eu tava tomando insulina, a glicose sempre controladinha e tal. De repente, lá pelos meus 17, entre 15 e 17 anos, de diabetes tipo 1 passou a ser diabetes hiperlábil. Eu nem sabia que era existia isso? Esse tipo de diabetes. Hiperlábil é assim, uma hora a glicose tá alteradíssima, outra hora ela tá lá embaixo, sabe? Quase sem nada de glicose no corpo. Uhum. E nessa oscilação da glicose vai afetando as pequenas veias do corpo. E a primeira coisa que afeta é a visão e o rim. Que é onde as veias são bem fininhas mesmo. Foi aos 15 daí? Daí, com 25 anos de idade, eu passei a fazer hemodiálise. E foi um susto, assim. Nem eu imaginava que um dia eu precisaria fazer hemodiálise. Certo. E ao mesmo tempo eu fiquei cega. Fui num estado de cegueira para oftalmo. Total? Aham. Eu enxergava quase nada mesmo. Minha retina estava quase descolando dos olhos. Uhum. Era retinopatia diabética, né? Que dá em diabético e tal. Daí eu comecei a fazer hemodiálise e tal, tratando a retina para ela não descolar, literalmente. Para tentar manter ali, né, aquela isquemia que forma. Uhum. Fazendo hemodiálise e fazendo os exames para entrar na fila de transplante. Fui chamada algumas vezes, mas não era para mim, porque tem que ter compatibilidade. Isso. E até então não tinha, digamos assim. Uhum. E eu ia e tal, enfim. E num desses períodos aí, entre 2015, na hemodiálise, a gente usava catéter de acesso. Tinha fístula, que é aquelas agulhas que colocam no braço, né? Sim. Para fazer a hemodiálise, filtrar o sangue e o catéter. Uhum. E eu tinha um catéter aqui na subclave. Só que não era aquele para sempre. Eu passei vários, porque meu quadro clínico já era estado grave. Por
causa da diabetes, hemodiálise, a imunidade mais baixa. Então, eu passei vários catéteres, tipo, aqui no pescoço, subclave. Foram 8 ao todo. Você achava que nesse estágio você já poderia morrer, por exemplo, ou não? Eu sabia que era um estado grave, entendeu? Mas, tipo assim, eu sabia que não ia, por causa desse conhecimento que eu tenho além, eu pensava assim, eu tenho muita coisa para aprender ainda. É isso que a gente vai conversar. Eu ainda era ruinzinha, entre aspas, em muitas coisas, sabe? Sim. Falei, meu Deus, agora eu acho que eu não vou, mas se eu for, falei, deixa eu tentar fazer, né, o meu melhor possível, principalmente na família, que a família é um grupo que a gente escolhe para vir e a gente se aperfeiçoa ali, né? Uhum. Tá, mas enfim, surgiu esses pensamentos, mas até então tava levando tudo numa boa. E numa dessas passadas de catéter, como eu falei, que infeccionava um, ele passava em outro lugar e tal, e assim ia indo. Da infecção generalizada, eu já saí da hemodiálise sem escutar absolutamente nada. Eu perdi todo o lado esquerdo da audição e quase todo o lado direito. Além da visão, daí foi para o ouvido. Viu? A gente vai dar risada aqui porque a gente já se conhece, tem intimidade, tá? Então, não, a gente riu porque nada por acaso. É para sempre, pelo que a medicina fala. Nós somos seres regenerativos e não degenerativos. Sim. Então, assim, por isso que dá risada. Tudo tem solução nessa vida. Tudo dá um jeito. Então, assim, fui pra UTI, com o pé na cova, outro na banana, literalmente. Não sabia onde é que eu tava, porque quando tem infecção generalizada, a gente fica meio que fora da casinha. Não sabe quem é, não sabe quem que são as pessoas do nosso lado, sabe? Pra mim, eu estava indo pra um lugar onde eles estavam me torturando. Tanto que na UTI mesmo, eles colocavam acesso, né, para colocar medicação, antibiótico que eu precisava. E eu arrancava, eu achava que aquilo era fio, era cabo de celular. Você começou pra me prender. Você começou meio que pirar o cabeção? Sim, é natural acontecer isso com quem tem esse quadro clínico. Tá. Mas na minha cabeça passava esse tipo de coisa, né? Minha mãe que estava do meu lado reconhecia. Eu falava, cadê minha mãe? Por que eles estão fazendo isso comigo? E daí minha mãe falava, Débora, sou eu. Deu, tá. Eu falava bem assim. Tá bom. Então, na verdade, assim, hoje eu vejo de maneira engraçada, mas na época eu nem sabia o que estava rolando, né? Uhum. Daí fiquei 38 dias na UTI. Daí, nesse meio tempo, teve um dia lá que eu não me mexia, porque eu era muito agitada. Capaz. Eu ficava até hemodiálise, eu fazia de pé, porque eu tinha um... O rim produz uma substância, que eu esqueci o nome agora, que faz dar aquela tranquilidade pra gente dormir, pra ficar relaxado e tal. E eu não tinha mais isso por causa do problema renal. Tá. Então eu fazia hemodiálise de pé, eu ficava me mexendo, eu não ficava parada por causa disso. E daí lá não era diferente, né? E teve um dia que eu não acordei, tipo, eu fiquei lá tranquila, sem me mexer, sem nada. Eu gritava, né? Porque até então, na minha cabeça, eu tava sendo torturada. Daí minha mãe conta, porque eu não lembro mesmo. Mas ela falou que chegou lá e falou que a Débora estava caída, eles falavam. Minha mãe, como assim? Ela caiu, porque ela não entende esses termos, né? Uhum. Hospitalares e tal. Falou, não, ela não reagiu e tarará. Resumindo, que se eu não acordasse até determinado horário, eles iam me entubar e o meu quadro, a tendência era só piorar. Resumidamente, ele, né? Certo. Dali não passava. Só um adendo. Era aqui em Cascavel ou você estava... Aqui em Cascavel. Até agora em Cascavel. Tá. Durante a hemodiálise, isso. Tá. Não é ainda nos transplantes. Sim. Daí, a minha mãe desceu e ficou falando comigo. Tipo, uns 45 minutos. Ela ia de um lado e do outro no ouvido, porque eu não sabia qual ouvido que estava ouvindo, né? Porque eu já estava sem audição lá. Sim. Ela ia de um lado e do outro e falava, Débora, eu não sei onde você tá aí. Mas aqui tem muita gente que te ama, você tem muita coisa para fazer ainda. Você tem uma missão incrível para cumprir aqui. Todo mundo quer incluir você, todo mundo te inclui na vida. Você é uma pessoa especial e tal. De um lado do outro no ouvido falando, sabe? De repente eu, abri o olho. Deu, tipo assim, uns minutinhos depois, um médico passou ali pra ver como é que eu tava, pra poder me entubar, né? Uhum. E eu tava acordada, falando e tal, normal, né? Como eu sempre falava, era faladeira, né? Daí ele falou assim, Débora, quer matar a gente de susto? E eu ainda peguei e xinguei, coitado, porque eu não sabia onde é que eu tava, né? Daí eu falei, Débora, ele é um médico. Deu, que médico? Bem fora da casa. Mas enfim, passou essa fase aí. Fui pro quarto, tava melhor, né? Só que eu tava
com a cabeça do fêmur totalmente necrosada, não conseguia andar, eu saí na cadeira de roda. Como eu perdi o equilíbrio, afetou o labirinto. Como perdi o equilíbrio, não. Como perdi a audição, afetou o equilíbrio. Então, eu não conseguia parar sentada, eu caía pro lado, assim, sabe? Foi bem tenso mesmo. Foi uma realidade totalmente nova para mim. Então, saí de lá e fui para hemodiálise ainda, né? Tinha que continuar fazendo hemodiálise e tratar o meu pulmão. Porque durante a hemodiálise que eu fazia na Renal Clean, eles não drenavam direito. Não filtravam direito. Então, teve água acumulada ali e eles tiveram que drenar no hospital. Tá. E acabou formando uma colônia de bactérias e eu tratando, depois que eu saí do hospital, tratando esse pulmão, para poder entrar na fila de transplante de novo. E na cadeira de rodas ainda, porque eu não tinha equilíbrio, não conseguia ficar de pé, nem nada. E o médico também não queria colocar prótese em mim, porque eu estava com começo de osteoporose devido à hemodiálise. Nossa, mãe, Não, veio é tudo. aquele pacote, né, de coisa. Sem visão, Audição, equilíbrio. A perna, o pulmão, né, que estava tratando a colônia de bactérias. Tava tudo propenso a não dar certo, digamos assim. Mas eu sempre levando na brincadeira tudo. E aí falava, ai, Débora, como que é? Tá na cadeira de roda? Daí eu falava, eu pego a 200 na curva, sabe? Brincando sempre. Sim. Acho que a alegria é o que colapsa tudo pra, sabe, formar aquela energia mais positiva das coisas. E pra essa negatividade que geralmente, né, as pessoas sentem nessas situações, é o que faz piorar. E a alegria realmente reverte tudo, sabe? Sim. Tipo assim, independente do que aconteça, vamos ser felizes. Vamos fazer o que tem que ser feito, né? Já tô aqui mesmo? Estamos aqui, vamos lá. Daí, comecei a fazer exames de novo, para poder entrar na fila de transplante. Eu passei na muleta, a andar na muleta, que meu equilíbrio melhorou um pouco. Eu lembro. Daí, já estava na fila, já tinha feito os exames, já tinha mandado para Campina Grande do Sul, no Hospital Angelina Caron, que é onde eu transplantei. Lá é referência? Com a doutora Fabiola. Só que hoje a doutora Fabiola ela atende no Hospital do Rossio, em Campo Largo. Então eu mudei para Campo Largo de novo. Então, assim, os hospitais bons que eu recomendo hoje é no Rossio, que é com a minha médica, né? Que tem muito isso também. O médico a gente escolhe para tratar o nosso transplante. E o Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul. Demorou muito para você ir para lá? Então, eu enviei os meus exames, porque eu não poderia ir para lá por causa do meu quadro clínico mesmo, né? Eu entrei na fila de urgência por conta de tudo isso que tinha acontecido. Daí, me ligaram, era uma segunda-feira. Ó, Débora, você está na fila, tarará e tal. Me ligaram não, né? Me ligaram, mas eu dei para outra pessoa atender o celular, porque eu não entendi. Daí minha irmã atendeu, falou, você já tá na fila. Então não foi nem minha irmã, foi uma amiga dela que tava lá, minha irmã tava tomando banho, né? Eu lembro até hoje. Vim aqui me ajudar, né? Eu vi que eu ligaram do hospital. Daí, isso foi numa segunda. Na quinta-feira, me ligaram de novo, que já era pra ir, que era certo, que era pra mim o transplante e tudo. Então eu fiquei 3 dias na fila só. E normalmente uma pessoa fica quanto tempo na fila? Você sabe dizer? Não tem, porque não tem esse negócio de fila, é por compatibilidade, entendeu? Faz um exame antes no cadáver e já tem um exame que a gente manda todo mês pra lá, pra quem tá na fila. Pra quem vai ter menos anticorpos contra aquele órgão. Então quem tem menos, transplanta. Tá. É assim, não é por números de fila nem nada, pelo menos aqui no Paraná, né? É desse jeito. Daí, transplantei tudo, só que ainda lá... eu tive resistência à medicação, transplantei, mas não estava funcionando nada. Eu tomava insulina, fazia hemodiálise. Eu falei, ai meu Deus do céu, sabe, eu pensava, meu Deus, mais isso ainda. Mas era só resistência à medicação, ainda na 3ª vez que a médica trocou minha medicação. Voltei a urinar, normal, e foi uma alegria, sabe, você poder fazer xixi de novo, porque até então eu não fazia, né? Daí... Sabe, agradecer no banheiro lá do hospital pra ver se tá fazendo xixi. Fazia onde? Não, é o que você falou, né? Tanta gente reclama de tudo. E agora eu tava, agradecendo pelo fato de estar urinando. Mas você urinava como? Antes? Pela hemodiálise, né? Ah. Não tinha, por isso que eu fazia hemodiálise, meu rim não infiltrava nada. Daí,
E daí não tava mais tomando insulina e tal. Enfim, eu fiquei 34 dias lá. Daí eu fiquei mais uns 2 meses e meio, porque precisa ficar lá e tal, pra ter um controle mesmo, né, do transplante e tal. E antes disso, do transplante, 3 meses antes, eu não poderia, como eu falei, colocar prótese por causa dos meus ossos e tal. Mas eu acabei caindo de muleta. Sim, tô sabendo também. Tô sabendo Não, eu tudo, lembro. né? Caindo de muleta e quebrando bem em cima ali. Eu tive que colocar prótese de emergência, mas deu tudo mais que certo. Não trincou nada, onde foi fixada a prótese e tal, sabe? Foi um sucesso, digamos assim, a cirurgia. Então eu já fui caminhando pra lá. Menos mal, né? Pra fazer o transplante. Tá, daí voltando. Saí de lá, vim embora e tal. Eu ainda não tava escutando direito, eu já usava aparelho auditivo, né? Do lado direito, mas não era aquela coisa nítida. E minha visão tinha melhorado um pouco. Daí voltei e daí eu falei, gente, eu preciso estudar autoconhecimento, porque eu sempre soube que desde criança, minha família tem essa mentalidade também, que nada é por acaso e que o corpo é reflexo da mente. Então, Acredito. assim, que tipo de conduta que eu tô tendo, qual tipo de pensamento para estar levando a minha vida a chegar a esse ponto, né? Daí eu pensei... Que época que você já começou a estudar daí o autoconhecimento? Durante a hemodiálise. Que foi mais ou menos com 25 foi em 2015. já? 2015. 2013. Tá. Final de 2013, começo de 2014, por aí. Daí eu estudava, ouvia áudio até então, porque eu escutava, né? Lá na hemodiálise, a Cristina Cairo, que ela é uma psicóloga maravilhosa, que fala da medicina egípcia, chinesa, da linguagem do corpo, que tudo tem um significado, que forma as nossas condutas e pensamentos. E daí quando eu voltei do transplante para casa, eu passei a ler os livros dela, que até então eu não conseguia ler. E daí eu comecei a ler e eu li, tipo assim, muito demorado. Duas páginas demorava 30, 40 minutos para eu ler, sabe? Então, mas eu precisava, né? Me conhecer, saber qual era o sentimento que eu tava tendo para gerar isso. Você tinha uns óculos, né? Bem estilosos na época, não tinha? Lembra? Bem estiloso, desse tamanho. Você é uma abelha. Tipo Chico Xavier, né? Eu lembro. Mas então, daí comecei a estudar e tal. E tipo, uns 3 meses após o meu transplante, eu sabendo o significado de tudo que eu tive, a minha visão melhorou de um jeito que você não faz ideia. O meu caso foi para um congresso de oftalmologia, que o médico pediu para eu levar de tanto que melhorou. Porque eu entendi qual era o significado da visão, que é o medo do futuro, sabe? Então, toda vez que eu tinha medo, tipo, pensava, meu Deus, eu tô desse jeito, eu vou trabalhar com o quê? O que eu vou estudar? Porque na época não tinha essa aula online que tem hoje, né? Era tudo presencial. Realmente eu não conseguia escutar nada, né? Sobre numa aula, numa palestra. Então eu revertia esse pensamento e mudava, sabe? Muda essa polaridade negativa e passa para positiva. Não, vai dar tudo certo, eu vou escutar, né? As coisas vai fluir, o que é para ser vai acontecer, etc. Nossa, tudo lendo, só lendo. Lendo e escutando os áudios ainda, porque eu colocava o celular, tipo, quase dentro da orelha para entender, né? Sim. Daí, quando eu cheguei no médico com cegueira dos olhos, do oftalmo, eu enxergava 5% desse lado e no direito eu enxergava 13%. Hoje é 65% de um lado. A última vez que foi há 2 anos atrás. Hoje tá muito melhor, né? Hoje eu já consigo ver celular, sem óculos e tal. Era 65% do lado esquerdo e 85% do lado direito. Nossa. E nem ele acreditou, tipo... Ele ainda pediu, falou, Débora, posso passar seu número, né, pra você conversar com as pessoas que estão passando, né, assim, também tem retinopatia diabética e tal. Eu falei, pode passar. E eu sempre falo dessa parte da mente mesmo, sabe, para as pessoas. O poder da mente. Não tem. A gente cocria a nossa realidade o tempo todo. Nós somos os únicos responsáveis pelo que a gente vive. Mas ninguém, não tem... A gente não pode se fazer de vítima, não tem... foi erro médico, é por causa da alimentação. É 5% só que a alimentação faz alguma coisa pra gente. Como Jesus mesmo disse, não é o que entra pela boca que faz mal ao homem, é o que sai dela. É não só palavras, sentimentos, emoções, tudo isso.
E quando você falou dos livros ali, você viu o vídeo lá que eu falei com a Roseli sobre espiritismo. Já tinha espiritismo ali junto ou não? Então, quando eu tive diabetes aos 7 anos de idade, minha família já ingressou para esse lado aí, do espiritismo. Porque a gente queria saber o porquê, porque não pode acontecer do nada. Ai, do nada Débora ficou diabética. Ai, do nada aquela pessoa morreu, sabe? Aconteceu, foi acidente, foi alguma coisa assim. Não, tudo tem um porquê. É só a gente se questionar. E daí, quando eu fiquei diabética, a minha mãe procurou um padre para entender, né? E o padre falou assim que era mistérios da fé. Daí minha mãe falou assim, padre, o senhor estuda 4 anos para me falar que é mistérios da fé? Né? Minha mãe não entrou aquilo na cabeça dela, então a gente foi pro espiritismo. Só um parênteses. Quando eu escrevi lá no Store, você encarou com fé e determinação, você falou que não foi fé. Eu não tenho fé porque, é igual eu falei até pro Nil, né? Que quando eu preciso levar um carro no mecânico, eu peço pra ele, me indica um mecânico e tal. Ele falou, não, leva tal fulano que é bom. Eu tô botando fé no Nil que aquele mecânico é bom. Sim. E quando a gente bota fé, que a gente tá acreditando. É diferente quando a gente vivencia Deus, digamos assim. Eu não tenho fé em Deus. Eu vivencio ele, é bem diferente. Né? A gente pode acontecer o que for, eu estou vivenciando, eu sei que é pro meu bem, tem que deixar fluir, sabe? Então, eu tô botando fé que Deus vai me ajudar. Não, Deus faz 90%, a gente precisa só de 10%, a gente não faz, a gente fica esperando que alguma coisa aconteça. Não. Quando a gente vivencia Deus é diferente, a gente faz acontecer as coisas. Sempre Deus dentro do coração, do corpo e da mente. Tá tudo interligado. Se a gente separa corpo, mente, coração, espírito, não vai achar um caminho nunca. Tá tudo interligado, tudo junto. E tudo, como você falou, tem um porquê. Ainda mais no espiritismo, né? Ainda Todos mais temos uma espiritismo. missão. Você tá aqui por causa disso, eu tô aqui por causa disso. Vai ter hora que já tá pré-estabelecido que você vai embora a tal hora. Então, daí minha mãe procurou o espiritismo, toda minha família foi, né, pro espiritismo. E a gente entendeu que não é só aqui. Tem coisa além. A própria mecânica quântica, física quântica já comprova tudo isso. Faz muito tempo, até faz mais de 10 anos. Então é só a gente procurar. Se a gente senta ali para estudar 6 meses, a gente acha todas as respostas. Tá aí pra gente. A gente que não procura, na verdade. E por que você acha que você passou por tudo isso e chegar até aqui? Como eu disse, nada por acaso, né? Mas, eu fui no espiritismo e soube o porquê? Não. O que eu fui? O que eu fiz? Não sei. Mas se eu aceitei passar por essas condições, eu não vou sucumbir a essa prova. Entendeu? Vou dar o meu melhor. Você dá o seu melhor hoje? Não, então eu vou passar a dar. Sabe a diferença? Não é todo dia que a gente dá o nosso melhor. Estou num relacionamento, estou dando o meu melhor. Estou trabalhando, estou dando o meu melhor. Estou atendendo alguém, estou dando o meu melhor. Então foi essa mentalidade que eu tive com a doença, com tudo isso que eu passei, para dar uma melhor. Porque até quando eu tava lá, tinha gente do meu lado que tava muito pior na hemodiálise, sabe? Sem perna. Uma vez eu entrei na hemodiálise, foi num horário diferente. E tinha um cara com um catéter no pescoço, ele tinha diabetes também. Uhum. Ele tava sem os 2 braços e sem as 2 pernas. Então ele só tinha um pescoço para fazer hemodiálise. E sorrindo. Eu vou reclamar do quê, meu Deus, sabe? Ou seja, sempre tem alguém pior do que você. Sempre outra. A gente tem que ajudar. A pessoa vem pedir algum conselho, alguma coisa, você vai ficar reclamando da sua vida pra pessoa. Não, escutar salva, escutar os outros que vêm falar alguma coisa. Muita gente nessas clínicas, hospitais que eu passei, vinham falar da vida, vinham falar de tudo. A gente tem que aprender a ouvir, mesmo eu estando assim. Eu entendi, né, com a audição dessa maneira, eu aprendi que a gente tem que aprender a ouvir. Porque o simples fato de ouvir você ajuda muito, sabe? E daí eu passei a estudar para isso, para poder falar as palavras certas para as pessoas. Pelo que eu lia, pelo que aconteceu comigo, o significado de tudo que eu passei. Então, eu encontrava pessoas com as mesmas doenças que a minha e um pouco mais até. Então, assim, tudo que você me pediu hoje sobre doença, eu vou saber responder, porque eu... Sim, os nomes que você falou, não decorei nenhum até agora. Os nomes que você disse, todos nomes difíceis, né?
Mas assim, tudo fica... É realmente aquilo, é aprendizado. Só que se a gente não aprende, a gente vai ter que passar por aquilo de novo. Né? Você tá com quantos anos hoje? 33. Tá nova ainda. E tudo que você passou na questão financeira, o Estado bancou isso? Como é que você se virou? Viaja, corre, vem, compra remédio? Então, no início eu não sabia que a prefeitura disponibilizava ambulância para ficar indo concorrer no hospital, voltando e tal. E eu ia tudo por conta, e foi difícil mesmo. Mas depois do transplantei, fiquei sabendo, né? É informação. Tudo é informação. A gente não tem informação, a gente acaba, né, passando por coisas que não precisa. Deu agora, eu vou de ambulância quando precisa constar, porque é um tratamento eterno. Eu tomo medicação, continuo tomando medicação, né, para o transplante. Vou cada 3 meses lá para Campo Largo para ver se está tudo ok com os exames e tal. E também eu vou, inclusive, para Curitiba, porque eu coloquei implante coclear logo depois que eu transplantei em 2017, no ouvido do lado esquerdo. Então, eu sempre tenho que estar indo para lá para ter um acompanhamento mesmo. Daí, assim, a prefeitura disponibiliza, né, ambulância para isso. E também a medicação é um valor muito alto, é muito caro, é coisa de R$1.000 para cima. E também a 10ª Regional de Saúde, ela custeia isso pra gente. R$1.000 por mês? Cada remédio, eu acho, né? Pelo que eu fiquei sabendo a última vez que eu fui na farmácia para ver qual o valor, era R$1.000 um apenas que comprava. Você gasta que eu usava, né? Você gasta quanto em média? Eu não gasto, porque a 10ª Regional, ela disponibiliza essa medicação pra gente. Mas se fosse para pagar? Eu acho que ia ser mais de R$3.000. Se fosse ter que pagar. E isso daí, você pode ter, você está estabilizada? Você pode melhorar? Como é que está a tua situação hoje? Falando pela parte da medicina, está estabilizada. Mas pela parte, né, outro lado, a gente pode melhorar. Sempre tem como, é igual a minha visão. Vai ficar assim, não vai melhorar mais que isso, mas melhorou. Entendeu? Minha perna, a prótese que eu coloquei. Você vai conseguir caminhar, mas correr vai ser um pouco mais difícil. Fazer os alongamentos, que eu fui bailarina, né? Na minha adolescência. Ela foi bailarina. Então, não vai mais poder fazer alongamento e tal. Eu faço tudo que eu fazia antes. Abertura total, tudo. Então, eu lembro alguma vez que eu fui na sua casa, a gente foi sair, que você andava meio assim, né? Cambaleando. Daí você falou, só tenho que segurar no seu braço, senão eu não consigo. Mas era por causa do equilíbrio, né? Você ainda tava meio desequilibrado. Não, eu tava ainda reaprendendo a caminhar. E lógico, né? Isso aí também tem um significado. Passei a estudar o que era, a me corrigir internamente do labirinto. Tudo tem um significado, não adianta. Pra você ver, uma vez, que ela não tem tempo ruim. Uma vez a gente foi no baile lá, lembra? Ela falou, vamos no baile? Eu falei, vamos. Daí na minha cabeça, mas como é que ela vai? Porque você não ouvia direito e tava cambaleando. Como é que vai dançar a pessoa? Daí ela falou assim, não, eu escuto um pouco da bateria. Você escutava um pouco... As batidas são mais graves, né? As batidas mais graves e o resto me segura que eu vou. E nós fomos, né? Não tem tempo ruim mesmo, né? É que se a gente ficar se limitando... O que limita a gente é a nossa mente. Não dá pra ficar se limitando, senão a gente não melhora em nada, né? Você está em algum grupo de pessoas na mesma situação? Tem muitas pessoas no Brasil que se unem? Tem alguma associação para isso? Para se ajudarem? Não, eu nunca fui em grupo nenhum, assim. Mas tem grupos de Facebook, né? Que as pessoas postam as coisas de transplantes, de próteses de quadril. Pra trocando ideia. Pra trocar ideia, trocar experiências mesmo. Mas na minha época não tinha isso, não. Sabe? Eu fui sozinha. Cara, coragem, na sorte. Eu também nem olhava celular pra curar isso, porque eu não enxergava nada, né? Tipo, Instagram. Eu fui passar a ter faz pouco tempo. Eu não tinha nada disso, que hoje tem muita informação. Instagram, Facebook e tal. E na época não tinha mesmo. YouTube tem bastante coisa, né? Também no YouTube. Tem mais alguma coisa ali atrás? Faltou alguma coisa ali? Daí você fez os transplantes e faltou alguma coisa ou só isso? Chega, pelo amor de Deus.
Não vem colocar mais doença aqui pra falar, não. Chega, né? Então, pessoal, tá bom pra vocês a história da Débora? Isso que foi bem resumido, né? Foi bem resumido. Aham, bem resumido. Viu? É que eu tô falando, tem que trocar tem um código aqui, uma articulação aqui, senão ela... Não, é aquele negócio. Eu coloquei implante coclear, tenho aparelho auditivo, mas ainda não é tão nítido a fala. Tem que gesticular. Tem que falar articulado. Articulado, né? Uhum. Então, que sirva de exemplo aí pra quem tá bem, tá com saúde, né? Que qualquer coisinha, qualquer gripe já vai pra cama, né? Então, que sirva de exemplo aí. E que mensagem que você deixa aí pro pessoal? Uma mensagem final aí pra acreditar na vida, nunca desanimar, sempre estar de bem aí. Bom, a mensagem que eu deixo é de não desistir, né? Isso. É de praxe essa mensagem, mas procurar se informar, procurar saber que tudo tem solução, tudo dá jeito. Você alinhar as duas coisas, a parte da medicina com a parte do entendimento da mente, dessa linguagem do corpo, que tudo vem da gente. Então, se a gente procurar se melhorar, procurar saber o significado, igual que eu falei, né? Na prosa toda, o significado de cada coisa que eu procurei saber foi o que fez melhorar, fez a minha visão. Ainda estou num processo de cura da minha audição. Próxima prosa eu vou voltar aqui. Sem os aparelhos. Sem aparelho auditivo, sem nada. Porque tudo tem solução, tudo tem jeito. E já correndo. Só a gente procurar se questionar mesmo, porque na internet tem muita coisa, hein? Hein? E eu não paguei nada dessas coisas que eu aprendi hoje. Até lá você já vai estar correndo também. Aham. Não, já tô, né? Ó. Aí sim. Não, sem tempo ruim, Nil. Que bom. Gente, Débora, obrigado aí, viu? Por ter vindo. Obrigada a você, eu que agradeço. Serviu de inspiração para muita gente, para mim também. Bem, eu já te conheço há anos, então eu já sabia, né? Uhum. Pessoal, esse foi o vídeo dessa semana. Espero que tenham gostado, sabe? Foi muito bacana aqui a primeira história do canal. E estará lá no YouTube, ok? E até semana que vem com o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, gente. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Valeu.